Fala assim para teu irmão assim, assim, Deus, Ele tem promessa na minha vida. Amém, igreja? Vamos acelerar aqui nessa noite. Abre o livro de Bereshit. É o quê? Atos? Bereshit. Alguém entendeu? Qual é o primeiro livro da Bíblia? O livro de Gênesis. É o livro de Bereshit. O Bereshit. Aleluia. É nomes hebraicos. Capítulo de número 6, versículo a seguir. Glória a Deus. Aleluia. O varão já deu uma explanada aí. Já deu uma aquecida. Já chutou as brasas, daqui a pouquinho voltou. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem é que quer vencer na vida aqui? Hoje você tem resposta aqui nessa palavra. Amém? Hoje você tem resposta para você alcançar o teu objetivo. Glória a Deus. Diz assim, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir. Hoje não era eu que ia trazer a palavra, mas houve um problema lá. O pregador me ligou aqui, né, que não poderia vir porque ele ainda estava ocupado, porque aconteceu um acidente lá no trabalho dele e está lá até agora. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Diz assim, igreja: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Só até aqui. Toma teu assento nessa noite. Amém, igreja? A partir do versículo 2, os irmãos, eu creio que já entenderam, né, um pouquinho o que Deus queria dizer com o povo de Deus. Com Isaque, cabeça, né, a coluna de um povo, aleluia, glória a Deus, de uma promessa, de uma descendência. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, nós lemos aqui uma passagem, aqui a partir do capítulo de número 26, que uma mensagem é prolongada, mas eu vou, né, fazer um arrodeio aqui para que nós possamos entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite, neste lugar. Aleluia, Jesus de Nazaré. Essa palavra, ela traz para mim uma grande convicção. A partir do momento que você pegar essa palavra, você vai parar daquele tipo de oração: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faça isso. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui a gente vê a palavra de Deus narrando, né, a vida de Isaque. E a Bíblia disse aqui no início, aqui que nós lemos, que a Bíblia fala: havia fome na terra. Aleluia. Entendemos que Isaque, louvado seja Deus, ele deixa a sua terra, ele deixa tudo e pega um povo, mesmo ainda de pequenas condições, aleluia, de manter aquele povo. A Bíblia disse que ele vai, aleluia, para a terra dos filisteus, aonde ali, aleluia, o rei era Abimeleque. Louvado seja Deus, que ali ele habita na terra de Gerar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, num determinado tempo, aleluia, Isaque teve uma conversa,
um diálogo, um acerto no rei, aleluia, dos filisteus, Abimeleque. E o rei concede que Isaac também pudesse ficar na sua própria terra. Mas você vai entender uma coisa aqui nesta noite, igreja, aleluia. Mas, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, houve, aleluia, uma contenda, houve um problema, uma situação entre o rei Abimeleque, ou seja, aleluia, o rei de Abimeleque com Isaac. Louvado seja Deus. Não quero trazer a história da mulher, aleluia, da esposa dele, que era uma jovem ainda, uma bela mulher, que ele mentiu para o rei, que era sua própria irmã. Mas eu quero trazer para você aqui nessa noite alguns acontecimentos que aconteceu entre Isaac, aleluia, e o rei Abimeleque na terra de Gerar. Glória ao nome santo do Senhor. E quando a gente vai analisar a palavra, houve uma desavença, porque a Bíblia disse que Isaac, ele trazia consigo a obediência, ele trazia consigo Deus vivo, porque aonde Isaac colocava as mãos, tudo prosperava. Aonde Isaac colocava as plantas dos pés, tudo prosperava. E Elias, Isaac na terra de Gerar, aleluia, louvado seja Deus, o rei, aleluia, Abimeleque, e ele observa Isaac, e ele vai, aleluia, denotar que Isaac estava ficando muito mais poderoso, muito mais rico, além de gente, além de gado, além de bezerro, além de cabras e jumentas, louvado seja Deus, e também de ouro e
Olha o que Deus vai falar para Isaac. Começa a cavar poço. Os poços que Abraão, teu pai, cavaram, que foi criado pelos filisteus. Começa a cavar. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? O povo sentou e acomodou. O que eu disse aqui no início, a oração sem ação, Deus não vai mover uma praia na vida de ninguém. Se você orou no objetivo, corre atrás, aleluia. A partir do momento, Isaac agora, aleluia, ele vai entender, aleluia, que não só a oração, mas também, aleluia, tem que ter ação. Isaac agora começa a cavar poço. Isaac agora começa, aleluia, fazer aquilo que Deus falou. Cava poço, Isaac, cava poço, Isaac, porque se você cavar, a vitória vai vir sobre a tua vida. Isaac estava no deserto. A sobrevivência de Isaac foi a obediência de Isaac. Entenda, igreja, se a obediência nós não vamos a lugar nenhum. Isaac obedeceu a Deus, mesmo vendo, aleluia, a prova, mesmo vendo, aleluia, louvado seja Deus, a sede de matar os seus animais. Isaac não arredou o pé, o milímetro, ele poderia fugir por lá, ele preferiu morrer no deserto do que desobedecer uma palavra de Deus. Isaac, igreja, entenda, ou seja, não abandona a promessa, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, não abandona a promessa, ou seja, aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu, aleluia, só basta você, aleluia, posicionar, só basta você acreditar e correr atrás dos teus projetos, correr atrás do seu objetivo, correr atrás dos seus ideais, porque com certeza que Ele vai abençoar. E quando Ele abençoar, aonde você colocar a tua mão, prosperará. E quando Ele te abençoar, aonde você colocar as plantas dos pés, será próspero. Em nome de Jesus, que acredita nessa palavra aqui nessa noite, que acredita nessa palavra nessa noite, levanta a tua voz e adora Ele neste lugar. Calma, cega. Oh, Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Ei, Isaac permaneceu. Isaac cavou um poço e deu água. Os filisteus foram lá e tomaram. Isaac abriu outro poço. Os filisteus foram lá e tomaram. Isaac agora decide fazer um altar para Deus. Quer a resposta de Deus na sua vida? Faz o altar de Deus dentro da tua casa. Quer a resposta de Deus na tua vida? Transforma aquele quarto de guerra no altar, aleluia, para invocar o nome do Deus vivo. Isaac agora ele foi mais, aleluia, da forma que ele estava cavando o poço. Isaac agora abre o altar, aleluia, começa a fazer um sacrifício, e através do sacrifício, aleluia, ele vai no seu objetivo. E quando ele cava o poço, a Bíblia vai dizer que da água cristalina. Igreja, entenda aqui agora, no versículo de número 12, a Bíblia
Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Deus falando toda essa terra. Aleluia. Farei-te herdar a promessa que eu fiz com teu pai Abraão. Olha a voz de Deus agora profetizando na vida de Isaac. E Deus está falando, você está vendo toda essa terra, Isaac. Aleluia, Jesus de Nazaré. Eita, glória a Deus Todo-Poderoso. Olha a promessa de Deus acontecendo. Irmãos, aleluia. Se tem alguma promessa na sua vida, não desista desse chamado. Não desista deste propósito. Eu sei que nós passamos luta. Eu sei que às vezes a dificuldade nos assola. Eu sei, aleluia, que às vezes a batalha é tão grande. Bate aquele frio. Às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente quer, aleluia, chutar o pau da barraca. Às vezes, aleluia, não dá mais vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes a gente não tem vontade de abandonar. Aleluia. A gente pode até abandonar, mas Deus não abandona de maneira nenhuma. Deus espera o dever. Deus espera a reação para ter ação nessa vida. Em nome de Jesus, deixa eu te dizer, não abandona não. Não desista não. Aleluia. Vai em frente em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas entende, irmãos, quando você começa a conquistar, vai aparecer muitos invejosos. Quando você não tem nada, ninguém quer ser. Mas quando você conquista, os teus objetivos, aleluia, muitas das vezes as pessoas querem se lutar, quer se enfrentar, quer se chorar, quer se passar pela prova, quer se, aleluia, se enfrentar a luta. E nós sabemos para conquistar, aleluia, louvado seja Deus. Aqui no início da Bíblia, a Bíblia disse que nós só conquistamos alguma coisa derramando suor. Esse negócio, Deus vai te dar, Deus vai te dar. É? E muito desviado, cara, disso. Deus poderia, aleluia, abrir uma terra e falar para Isaac: toma Isaac água cristalina, porque você viu da promessa. Mas Deus é diferente. Quer água, Isaac? Apenas me obedeça. Cava poço. Cava poço. Quer ficar rico, Isaac? Sentado você não vai ser não. Mas cava poço que você vai conquistar os seus objetivos. Aleluia, Jesus. Só quem ganha sentado sem fazer nada com isso. Só para isso. Mas quem tem promessa de Deus, irmão, não pode ficar sentado, não pode ficar esperando. Quem tem promessa de Deus, aleluia, aquela palavra: avante, 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 parte para cima da promessa que Deus ele vai cumprir na sua vida. Eu estou correndo atrás de uma promessa. Se eu fosse parar por causa de prova, oh Jesus, a primeira pancada eu tinha desistido. Ontem eu estava lá em Tororó, estava sentado, o telefone bateu, pá, para mim, da faculdade. Eu falei: ó, para mim agora acabou. Eu estou fora, não vou fazer mais, não vou desistir. Olha a palavra. E quando eu falei isso, desceu uma voz do céu para mim. Desceu uma voz do céu para mim. Sabe o que Deus falou? Qual é o exemplo que você vai dar para a igreja? Você quer que os outros, aleluia, conquistam e você está desistindo. Entendeu? Como você pode ser uma liderança que você é o primeiro a fraquejar? E aqui eu tomei uma injeção de ânimo.
Cheguei tardinho, fui lá. Pode dar continuidade. Eu já estou quase vencendo. Se eu falar para você, vai vir prova pela frente, vai vir. Mas nós não temos medo de prova. Crente não tem que ter medo de prova. Crente não tem que ter medo de luta. Igreja, é maior o que está na sua vida do que está lá fora. Por isso que a gente vê tantos crentes derrotados. Tinha um brilho tanto para conquistar. Tinha tudo para vencer. Aleluia. Mas por uma pequena situação desiste daquilo que Deus te deu. Deus às vezes tem um futuro brilhante na nossa vida, mas Deus, aleluia, Ele começa a analisar a vida da pessoa, aonde vai ver que tem estrutura, aonde vai ver que tem uma paz, aonde vai ver, aleluia, que os teus sonhos não se enchem de vergonha das suas conquistas, aleluia. Deus vai analisar tudo. Se você tem direito, aleluia, de conquistar alguma coisa, para amanhã depois não desviar, e às vezes até matar quem está do teu lado. É por isso que muitas das vezes Deus ele fala assim, ó, canta na nossa vida. Deus ele tranca, irmãos. Quantas bênçãos que está bloqueada por nossas mentes, às vezes, ter uma mente pessimista, não acreditar naquilo que Deus tem para você. Isaac obedeceu o Senhor até no seu limite. No limite, Isaac obedeceu. Aleluia, Jesus. Mas Isaac conquistou. Isaac se tornou o homem mais rico, mais do que o próprio rei. Isaac agora tinha para dar, para emprestar, tinha água cristalina, o deserto não era mais deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aquele que não estiver preparado para enfrentar uma luta, uma batalha, também não está preparado para receber as bênçãos de Deus. Não está preparado para receber as bênçãos de Deus. Aleluia, Jesus. Porque é a palavra do Senhor. Abraão obedeceu todos os mandamentos do Senhor. Aleluia. Deus provou a tua fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Deus queria conhecer Abraão, irmão. Às vezes que a gente fala, nós tem fé. Eu tenho fé, tem fé. Se eu falar uma palavra, não escandalize. Satanás tem mais fé do que nós. Quer ver? A Bíblia diz que o diabo, ele crê tanto que ele estremece, mas só tem uma coisa, que ele não obedece. O diabo sabe, se Deus falar que vai fazer, ele sabe que vai fazer. E muitas das vezes nós rejeitamos a palavra, a profecia. Aleluia, Jesus. Eu estou falando da profecia, da palavra, irmãos. Igualmente no culto que nós vimos ali, um cara pregou, chegou a derramar suor. A última alma que estava lá dentro não aceitou Jesus. Agora eu pergunto, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é justo, não é isso? Deus vai dar bênção? Não. Por exemplo, tem um justo e um injusto. Você acha que Deus abençoa aqui? Você entendeu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso. Aleluia. O que Deus quer é que nós sejamos obedientes, não retroceder.
não retroceder, igreja. Nós não podemos retroceder contra a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo de número 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vai nos libertar. Ou seja, vai nos fazer enxergar a realidade do que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós só enxergamos o material. Nós apenas somos materialistas, mas nós esquecemos da vida espiritual. A vida mais importante da nossa vida é a vida espiritual. Se nós tivermos com a nossa vida, você já viu quantas pessoas ricas, rico que está aí, mas dentro de casa está doente espiritual, deseja até tirar a tua própria vida. Aleluia, Deus! Para que adianta tanta riqueza e não ter desejo de viver? Tem pessoas, agora analisa a situação de hoje. Eu vejo uma situação ao contrário. As pessoas de idade hoje, mesmo com seus 80, 70, 90 anos, querem viver. E os jovens de hoje querem viver? Os jovens de hoje querem viver, irmão? Foi feita uma pesquisa que mais morre nesse mundo são adolescentes. Que mais morre nesse mundo são adolescentes. Por quê? Por falta de obediência. Por falta de obediência. Quando você, aleluia, obedecer, Deus vai te abençoar. Isaac, a Bíblia diz que Isaac permaneceu no mesmo lugar, obedecendo a ordem de Deus. Quer crescer? Obedeça. E tem uma coisa, deixa eu falar aqui: o inimigo, ele não respeita a tua dor. O inimigo não respeita a tua dor. O inimigo, ele é sagaz. O inimigo, quando ele provoca a dor do ser humano na criação de Deus, aleluia, isso é uma alegria para ele. Você já viu que tem pessoas que... Você já viu que tem pessoas dessa forma? Que só se alegra com a miséria do outro? Quem já viu isso, irmão? Tem pessoas que só se alegram com a miséria dos outros. É diferente da palavra de Deus. Chorais com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Aleluia. E tem uma coisa aqui só para finalizar. O inimigo não respeita a tua dor. Ou seja, muitas das vezes entregamos ponto, ou seja, não aguento mais. Ou seja, não demonstre fraqueza diante do teu inimigo. Isaac, em hipótese 1, não demonstrou fraqueza, aleluia, para a luta, não demonstrou fraqueza para o deserto, não demonstrou fraqueza, aleluia, apenas ele, aleluia, louvado seja Deus, ele teve uma conversa, um diálogo com Deus, e Deus resolveu o teu problema. Permaneça. E o diálogo que eu tenho para você hoje é esse: não desista de Jesus, permaneça. Não desista do teu chamado, permaneça. Não desista da tua promessa, permaneça. Não desista daquilo que Deus te prometeu, permaneça. Porque Deus, ele na hora certa, Deus vai prover na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Sabe qual é o prover de Deus na sua vida? Está no versículo de número 12.
aleluia, sem medida, porque o Senhor, aleluia, o abençoava, em nome de Jesus de Nazaré. Então tome essa palavra, uma palavra profética na sua vida. Não desista não desista, luta, aleluia, louvado seja Deus, sobre os seus objetivos. Igreja, se coloca de pé. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré, Espírito Santo na verdade. Glória, glória a Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, eu vou orar em nome de Jesus de Nazaré. Você que é batizado com o Espírito Santo nessa noite, aleluia, Jesus, pode, aleluia, conectar com Deus essa noite. Nós pegamos o que? A amizade e temos tirado com Deus. Você hoje está determinado de fazer um altar dentro da tua casa.